E aí, galera, beleza? Hoje estamos aqui para nossa aula 7. Nossa aula 7 é uma aula sobre o conceito de aprendizagem segundo a psicologia. Mas, como todo conceito na psicologia, ou quase todo, né, ele tem um contexto, ele tem um pano de fundo e ele tem uma compreensão diferente de acordo com cada autor. A gente vai falar algumas visões aqui, por exemplo, dos gestaltistas, dos cognitivistas, dos socioculturalistas e dos humanistas, e para caber nesse formato de 1h30, mais ou menos, aí de aula que eu tenho adotado, a gente vai fazer, como é que eu posso dizer aqui? A gente vai fazer, opa, apertei o botão errado aqui, hein? Bom, voltemos aqui. A gente vai fazer uma espécie de uma pincelada de cada um. Mas eu tenho uma disciplina aqui também que eu ministrei semestre, algum desses aí, que é a de Fundamentos Teóricos de Ensino de Aprendizagem, que tem um material um pouquinho mais aprofundado, que eu vou colocar os vídeos aqui na descrição, tá? E eu acho que aparecem uns cards pelo meio, não tenho certeza. Eu já tentei fazer isso aqui no YouTube. Então, se você quiser saber mais acerca de algum teórico, tem uma leitura mais aprofundada sobre esses teóricos em outros vídeos aqui, certo? Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre a Gestalt, sobre os cognitivistas, sobre os socioculturalistas, mais precisamente Lev Vygotsky, tá? E sobre os humanistas, mais precisamente Novak e Rogers, tá? Bom, quem eram os gestaltistas? Os gestaltistas, a Gestalt, a psicologia da Gestalt foi um movimento alemão, fundado aí por Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Koffka, tá? Que eles começaram a estudar a percepção a partir de um outro paradigma. A Gestalt, na verdade, ela quis se fazer uma epistemologia da ciência da psicologia com base nos seus princípios. Ela deve muito aos estudos com macacos antropóides por conta do Köhler, tá? Que ficou lá estudando esses macacos nas Ilhas Canárias, na época da Primeira Guerra Mundial. Deve muito ao Max Wertheimer por ter formulado inicialmente a ideia do movimento Phi. Como é que era esse movimento Phi? Eles estavam num trem e aí eles viam as luzes como as luzes que eram pontuais, naturalmente. Na passagem do trem com esse movimento, eles percebiam a luz como se fosse um feixe contínuo. Tá? Essas luzes elas eram vistas como feixe contínuo. Isso despertou a atenção do Wertheimer e eles começaram a estudar a percepção. Eu vou trazer uma síntese aqui, as ideias centrais da Gestalt. Então, essa leitura aqui, esse vídeo aqui não visa totalizar a compreensão da coisa. Tá? Admitir os gestaltistas que o todo é mais que a soma das partes. Tá? Uma árvore é mais que a soma do seu tronco com as suas folhas, galhos e raiz. Portanto, a interpretação e a percepção cumprem um papel importante, tá? Acerca da compreensão da realidade, tá certo? Por exemplo, você pode ver essa figura aqui, que é uma pintura na tarde de domingo, tá? Ou melhor, uma tarde de domingo, né? Ela é feita com pequenos grânulos aqui, mas quando você vai ver, ela parece uma figura contínua de longe, né? De perto, quando você vê, ela é pequenos granulozinhos. E o que que mostra isso para gente? Que a nossa percepção, ela segue alguns princípios diferentes daqueles que a gente poderia esperar, como, por exemplo, o princípio da continuidade. Tá? E como é que ocorre a aprendizagem, né, para os gestaltistas? O que é um insight? Um insight, né, é uma coisa importantíssima para a aprendizagem, tá certo? Ela é uma súbita percepção de elementos-chave para resolver uma situação-problema. A famosa sacada. Sabe quando você está lá tentando resolver um exercício de matemática e a cabeça está fervendo, aí você vai e toma um banho, aí lá no banho você tem um estalo, né? Isso muito frequentemente acontece, ou no banho, ou dormindo, ou quando você vai fazer alguma outra atividade, aí você, opa, saquei, né? É isso que é um insight. Insight é essa súbita percepção de elementos-chave para resolver uma situação problema. Uma implicação
tá, disso é que para os gestaltistas é possível favorecer a aprendizagem por insight. Já respondendo aí a resposta de vocês. E a aprendizagem seria uma espécie de generalização de princípios, porque a gente vai se dando conta, né, subitamente, de que isso que a gente está trabalhando, essa situação em particular, por exemplo, ela faz parte de um princípio mais geral, tá certo? E para a aprendizagem, tá, e para qualquer forma de percepção, a Gestalt ela seguia pela Pragna. Tá? Pragna, em alemão, significa boa forma. Tá? Então, a lei da Pragna, ou da pregnância, como traduziram para o português, mas não sei se é um termo legal para refletir isso, é uma lei da boa forma. Então, a nossa percepção tende a ajustar as coisas para uma boa forma. E que princípios são esses de boa forma? A gente tem o princípio da similaridade, do fechamento, da proximidade e da continuidade. Então, similaridade. Tem outros ainda, né? Mas eu vou focar nesses quatro. Que os objetos parecidos tendem a ser interpretados como relacionados, ou da similaridade. Tá? Por isso que é similaridade, porque eles são entendidos como relacionados às coisas parecidas. O fechamento, a gente tem a tendência a perceber uma figura como completa. O proximidade, os elementos são percebidos como agrupamentos por proximidade, e o princípio de continuidade, as figuras tendem a ser vistas como contínuas. Então vamos lá. Ó. Primeiro foi o da similaridade, né? Ou semelhança. Olha os T's aqui como eles são semelhantes, a gente vê eles mais próximos uns dos outros, né? Embora eles estejam às mesmas distâncias de todas as outras figuras. O segundo é o do fechamento. A gente vê aqui no G, ó, isso aqui, na verdade, é uma parte, isso aqui é outra parte, isso aqui é outra parte. Mas a gente enxerga essa figura como contínua, esse G, tá certo? O terceiro é o da proximidade. Então, ó, você não vê aqui um retângulo com vários quadradinhos de diferentes cores. Você vê um E aqui, tá certo? Então, como esses quadradinhos pretos eles são mais parecidos, a gente vê, portanto, um E. E a continuidade, né? Você vê, tá? Aqui, ó, que o S ele tá por trás disso aqui, desse bastão. Mas você vê que tem um bastão aqui, você não vê um S separado do bastão, ou, né, como é que eu posso dizer? Você não vê o S cortado, digamos assim, por esse bastão, você completa, né? Você vê o S como uma coisa contínua. Você não vê o bastão mais o S. Tá bom, gente? Então é isso, ó. Aqui a boa forma, ó, você vê esse negócio estranho aqui, que parece um lambda, um L, você vê como um AL, né? Uma gestalt aqui. Tá certo? Então, sobre a Gestalt, é isso. A gente não vai se focar muito nela, a gente vai voltar a falar um pouco sobre Gestalt quando a gente for falar de percepção. Tá bom, gente? Então, inicialmente, a gente vai focar nesses pequenos princípios aqui e vai agora abordar os cognitivistas, que são a maior parte do nosso conteúdo, tá? Justamente porque eles são mais numerosos. Bom, o que é o cognitivismo? O cognitivismo é um grande movimento que não pode ser vinculado somente a um autor. Ele é uma corrente de pensamento que segue algumas premissas similares, mas em que cada autor tem ideias diferentes. A gente enquadrou aqui Brunner, Piaget e Ausubel como cognitivistas. Ainda tem o Gerard Vergniaud. Eu não coloquei ele nessa aula, mas eu vou colocar um vídeo aqui que tem uma introdução acerca da teoria dele. Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo. É um vídeo que eu gravei quando eu participei. Na verdade, eu gravei porque eu dei essa palestra num evento lá na UFPA, tá? No evento na jornada do MNPF do ano de 2023. E é uma palestra que pega os fundamentos mesmo da teoria dos campos conceituais. Tá certo? Quais são os pressupostos dos cognitivistas? Bom, vou pegar dois exemplos aqui que justificam isso. Mesmo na psicologia animal, existem evidências de que os animais têm alguma espécie de cognição primária. Tá? Eu poderia trazer alguns outros autores, como, por exemplo, o Edward Chance Tolman, tá?
em que ele vai trazer essa noção aí de uma cognição prévia, de um behaviorismo mais mesclado com cognitivismo, ou o Donald Hebb com as assembleias de células, o próprio Robert Gagne, tá? Mas eu não vou entrar nesse ponto de vista histórico. Eu vou trazer algumas evidências, como essas duas aqui, que os pombos conseguem identificar pessoas e que os macacos criam objetivos e são capazes de criar mapas. Então, isso é uma breve evidência de que, inclusive na psicologia animal, os animais podem ter uma cognição primária. O que é cognição, gente? Cognição está relacionado a conhecimento, tá? Então, conhecimento é um construto mental, tá certo? Que está associado ao que a gente acumula de bagagem de aprendizagem. E a aprendizagem, eu não defini inicialmente, mas ela é um produto da sua experiência. Tá certo, gente? Naturalmente, a aprendizagem é função da inteligência, não tem como a gente negar isso, tá? Mas aprendizagem não significa inteligência, são dois construtos diferentes. A aprendizagem, ela está vinculada à experiência. Ninguém aprende nada sem ter uma experiência. E quando eu falo experiência, não significa você ir lá e viver a coisa. Por exemplo, você quer aprender algo sobre indígenas, você não precisa ir numa aldeia, tá? Você não precisa ir num povoado indígena para conviver com eles. Você pode ler sobre, isso também é uma experiência, tá certo? Porque as pessoas em geral confundem. Experiência é vivenciar aquela coisa. Por exemplo, você pode saber sobre coisas lá do Oriente Médio lendo, vendo vídeos. É por isso que a gente estuda, tá certo, gente? Então, quando eu falo de experiência, eu estou falando de você ter contato com algo na realidade e processar isso, tá? Internamente. Tá? Ou aumentar o seu repertório comportamental na visão do behaviorista. É assim que os behavioristas, que foram aqueles que cunharam o conceito de aprendizagem, eles consideravam. Tá? Mas aqui a gente está falando de aumentar um repertório cognitivo. E o cognitivismo, gente, por ele lidar com conhecimento, ele lida com problemas relativos à resolução de problemas, processamento de informação, pensamento, linguagem, imaginação e percepção. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos comparar agora os behavioristas e os cognitivistas. Tem grandes diferenças entre esses paradigmas. Enquanto o cognitivismo foca em processos mentais, o behaviorismo foca no comportamento. Enquanto o cognitivismo enfatiza a pesquisa com humanos, o behaviorismo enfatiza a pesquisa com animais. Enquanto o cognitivismo leva em consideração um significado e um mecanismo de interação entre sujeito e objeto, o behaviorismo leva em conta a relação estímulo-resposta, ou a tríplice contingente, que é estímulo, resposta, reforço, tá? Que foi algo que a gente estudou lá quando a gente falou sobre o behaviorismo. E o cognitivismo, ele tem um viés de usar uma pesquisa mais específica, mais situacional, e enquanto o behaviorismo quer descobrir leis gerais do comportamento. Então, tem algumas diferenças aí entre essas duas vertentes. Tá? O behaviorismo, desculpa, o cognitivismo, ele também se baseia num paradigma, tá? Da metáfora computacional. O que é a metáfora computacional? Se a gente está lidando com processamento de informação, quem é aquele que a gente consegue ver exatamente como ele processa a informação? Ele mesmo, o computador. Então, a metáfora computacional, ela pressupõe a existência de uma representação mental que tem um paralelo com o que acontece no computador. Então, eu vou até antecipar para vocês algumas coisas. Por exemplo, a memória de curto prazo, quando a gente for falar de memória, por exemplo, a gente vai retomar essa metáfora computacional. O processamento de curto prazo, ou a memória de trabalho, é semelhante aí à memória RAM do computador. Enquanto a memória de longo prazo é aquela memória que está no HD, tá?
Então, aí a gente já tem esses elementos dessa metáfora. O cérebro seria um hardware, tá? Que é essa parte, digamos assim, material da coisa, enquanto o pensamento seria um software, tá certo? Então, por exemplo, se você tem um dano cerebral, você vai ter um processamento, um dano no software também. Tá? Se você tem um dano aqui no seu HD, você vai ter um dano também para produzir um software, certo? No caso, a percepção e a conceituação, elas dependem, então, de pensamento, de memorização e da história que o sujeito tem com a resolução de problemas. Ainda, né, os cognitivistas têm uma vertente mais construtivista, entendem que a aprendizagem atual baseia-se na aprendizagem anterior. A aprendizagem também envolve o processamento de informação e, portanto, ela envolve um sujeito ativo que processa ativamente essa informação, tá? E essa informação resiste naturalmente à assimilação desse sujeito. Então, o sujeito interage com o objeto, assim como, por exemplo, Piaget diria para nós. O significado, portanto, depende de relações entre os conceitos que esse sujeito tem em sua estrutura de conhecimentos ou estrutura cognitiva. Vamos lá. Um dos primeiros desculpa, estou aqui com um behaviorista na cabeça, né? Os primeiros cognitivistas que a gente vai abordar, né, ou melhor, o primeiro que a gente vai abordar é o Jerome Bruner, tá? O Bruner, tá? Ele vai se perguntar por que o cérebro humano é diferenciado? Por que o ser humano é mais inteligente do que outras espécies? Então, Bruna se pergunta por que o ser humano é mais inteligente, né, do que as outras espécies? Porque ele vai dizer que o cérebro humano usa ferramentas para resolver problemas. É uma influência até do Vygotsky no trabalho dele. Que vão desde a agricultura, enxada, como é que é, ensino, essas coisas, até a corrida espacial, como, por exemplo, construção de foguetes. Então, ele associa isso, assim como o Vygotsky faz. Eita, sumiu aqui. Tá? Ao desenvolvimento da linguagem e da cultura. Ele vai dizer também que a linguagem e a mente estão no cérebro, tá certo? Cara, sacanagem. Então, Brunner vai imaginar, vai conceber o desenvolvimento da mente humana como tendo um paralelo no desenvolvimento infantil. Então, a mente humana seguiu para ele três fases. Tá? A fase motora, em que os inventos aumentaram a capacidade motora, como, por exemplo, o uso de armas e ferramentas. A fase sensória, em que os inventos e ferramentas, instrumentos, aumentaram nossos sentidos, como, por exemplo, a televisão, o telescópio, o rádio. Com uma televisão você consegue ver longe, telescópio você consegue ver longe, no rádio você consegue escutar longe, ou seja, aumentaram nossos sentidos. E a fase racional, tá? Inventos que ampliaram o raciocínio, linguagem, computador e tecnologia. Bom, a gente consegue fazer contas altíssimas usando o computador. Portanto, né, o desenvolvimento do pensamento representacional, né, como é que ele ocorre? Ele ocorre por meio de um paralelo entre essas três partes. Então, a representação motora é uma representação inicial, é um período em que a representação está nos músculos, portanto, em que as ferramentas implicaram em aumento da capacidade motora, um período em que as ferramentas implicaram aumento da capacidade motora, por isso que a representação está no músculo, é a enação, é o fato de você conseguir, por exemplo, andar de bicicleta. Representação icônica é um período em que a representação está nas imagens mentais. Ele é paralelo ao período em que as ferramentas implicaram em aumento da capacidade visual. Por exemplo, você consegue identificar um quadro, você consegue identificar uma placa aí vermelha, que está escrito pare, tá? O pare não, tá? Só a placa vermelha. Ou, por exemplo, aquelas placas de sinalização em que tem uma roda e um proibido e um carro ultrapassando o outro, por exemplo, tá? Então, o ícone é diferente do símbolo. O ícone ele guarda uma relação de analogia àquilo que ele representa. Então, por exemplo, um desenho de alguma coisa é um ícone. Uma palavra é um símbolo, porque, por exemplo, ela guarda uma relação arbitrária com aquilo que ela representa.
cão, por exemplo, em português é representado pela palavra cão, mas representado por um desenho de um cão. Na França, cão seria chien, tá? C-H-I-E-N. Tá? Mas ele é uma palavra totalmente diferente, mas ele ainda ia ser representado por um desenho também. Então, essa que é a diferença do ícone para o símbolo. Existe uma relação analógica entre o ícone e aquilo que ele visa representar, e o símbolo não. Tá? O símbolo é uma coisa em que a gente não tem essa relação. A relação é arbitrária. Poderia ser qualquer outra coisa no lugar. Ou poderia ser dog, poderia ser perro, tá? Em espanhol. E o próximo período é da representação simbólica, que é o período que está relacionado com o aumento, aqui eu não coloquei, né? Implicaram aumento da intelectual. Estou faltando aqui, certo? E aí isso implica numa representação por meio de símbolos. É a última etapa do desenvolvimento para Bruna. Por que eu estou falando de desenvolvimento? Isso aqui a questão é a aprendizagem. Desenvolvimento e aprendizagem são duas coisas que estão correlacionadas. Alguns autores acreditam, por exemplo, como Piaget, que o desenvolvimento tem que vir antes da aprendizagem. Outros, como Vygotsky, acreditam que a aprendizagem que produz o desenvolvimento. Tá certo, gente? Então, é importante que a gente entenda que esses dois conceitos estão relacionados, embora não sejam a mesma coisa. Como Brunner, então, classifica a realidade? E, assim, a gente está lidando, né, com uma ideia de aprendizagem, e a aprendizagem é alguma coisa que existe no mundo do real, a gente precisa saber como Brunner classifica essas coisas. Primeiro, Brunner traz a noção de categoria, tá? Que são representações abstratas baseadas em elementos comuns entre eventos e experiências, ou seja, as categorias elas expressam regularidades na forma de regras. Um conceito, ele representa coisas relacionadas entre si, e Brunner traz a ideia de percepto para descrever as coisas que são aprendidas pelo sentido, para dizer, né, que às vezes o que a gente representa na nossa cabeça não é a mesma coisa do que o que a gente percebe. Tá? Então, para ele, categorizar significa tomar equivalentes coisas que são diferentes. Tá? Agrupar em classes, objetos, eventos e pessoas. Eu tenho dois cachorros aqui em casa bem diferentes, o Max e a Coca. E eu tenho um terceiro lá na casa da Amanda, que é o Fox. Então, esses três cachorros são bem diferentes, mas a gente consegue agrupá-los por meio das regras categóricas. A crítica a Brunner é que esse sistema teórico dele às vezes é confuso. Por quê? Porque a categoria, muitas vezes, ela parece ser similar ao conceito. Para Brunner, os atributos eles são algum aspecto discriminável de um objeto ou evento que é suscetível de variação perceptível de um evento para o outro. Então você pega, por exemplo, dois cães, como eu acabei de mencionar para vocês. Esses cães têm atributos diferentes. Embora os dois latam, eles latem diferente, tá? Embora os dois tenham rabo diferente, embora eles tenham orelha diferente, tá certo? Então, é algum aspecto discriminável de um objeto, algum elemento do objeto ou evento, e é suscetível de variação perceptível de um evento para outro. Dentre esses atributos, existem alguns que eles definem objetos. Eles são denominados atributos criteriais ou atributos essenciais de um determinado objeto. Por exemplo, um cachorro, o cachorro late, é um atributo essencial do cachorro. Tá? Um atributo de um avião, ele voa. Tá? Se o avião não voar, não faz sentido ele ser um avião, né? Um atributo de um ser humano, tá? Ser bípede, por exemplo. Falar, tá? Embora nem todos os seres humanos falem, né? Mas ter o potencial para falar, vamos dizer assim. E aí, para Brunner, os atributos criteriais são o que definem as categorias. Então, a categoria cachorro, por exemplo, ser um cachorro é alguma coisa que tem determinados atributos criteriais. Um cachorro, por mais que tenha muitos atributos parecidos com o do gato, por exemplo, o gato é diferente, o gato mia, por exemplo. Tá? As partes devem ser organizadas, existem propriedades para Brunner que são mais essenciais do que outras, e existem também limites para aceitação para os atributos. Tá bom? Qual é a diferença para Brunner
tá? Entre dois processos que são importantes: a identificação e a reação. Identificar um objeto significa de tomar uma decisão sobre a pertinência sobre a categoria, né? A pertinência à categoria. Então, por exemplo, para você identificar um cão, você tem que dizer assim, ó, esse aqui tem tais atributos. Ah, ele pertence a essa categoria. E é por isso que quando a criança é pequena, ela confunde o cão, o cachorro e o gato, né? Ela começa a formar o conceito dela, e aí nesse conceito ela começa a ver um a um os atributos criteriais e a começar a distinguir essas coisas. No começo é tudo au-au, depois começam a se diferenciar esses conceitos. E a reação ao objeto envolve a decisão inerente na categoria. Para Brunner, nós, como seres humanos, a gente tem a possibilidade de ir além da informação sensória. A gente usa sistemas de codificação, tá? Que envolvem inferências com base em categorias relacionadas. Ou seja, a gente tem um pensamento inferencial. A gente vê a informação, ouve a informação sensorial e a gente pensa, opa, será que isso é um relâmpago? Será que isso é um trovão? Há fumaça, será que há fogo? Ah? E para ele, nós desenvolvemos combinações hierarquizadas de categorias que estão relacionadas umas às outras. No caso, né, Brunner também tem uma ideia interessante, que é o conceito de transferência, que é função da quantidade da categorização que se tem. O que é a transferência, gente? A gente pegar uma coisa de um domínio e aplicar para uma situação particular, tá? Que é a transferência vertical. Por exemplo, você entender um cachorro como um animal, ou um ser humano como um animal, e a transferência horizontal, por exemplo, quando você pega de um domínio e leva para o outro. Então, a transferência horizontal, quando você pega aqui um conceito lá do cálculo e aplica na física, por exemplo, isso é uma transferência horizontal, tá bem? Bom, mas aí Brunner tem toda uma teoria sobre formação de conceitos que se baseia nessas categorias que eu estou trazendo para vocês. Só que, no entanto, existe uma pesquisa mais atual sobre a formação de conceitos. Eu digo, uma pesquisa não é um estudo, eu estou falando um campo de pesquisa sobre formação de conceitos que nos mostra algumas coisas que são pontos mais ou menos pacificados. Por exemplo, a aprendizagem inicial, ela não é nem tão específica e nem tão geral. Então, inicialmente, alguns autores, o próprio Brunner pensaria isso, que você começa aprendendo os particulares e você vai induzindo para o geral, tá? E depois você vai assimilando essas coisas. Outra coisa, os limites das categorias não são tão bem definidos como Brunner, por exemplo, gostaria que fossem. Os protótipos, que são os modelos que poderiam subsumir os modelos abstratos que subsumiriam outros elementos a uma determinada categoria ou um exemplar, ambos estão envolvidos na formação de conceitos. Então, não é só aquele modelo teórico do que é um cachorro, tá? Que tem baseado nos seus atributos criteriais, nem só os cachorros exemplares, tá? Como, por exemplo, o caso um cachorro que você veja na rua, eles ambos estão envolvidos na formação de conceitos, diferentemente do que Brunner pensava. Brunner, mais recentemente, Brunner morreu em 2016, há 8 anos atrás, né? Ele vai trazer uma ideia relativamente diferente das ideias que ele trouxe inicialmente, e ele vai trazer a ideia do construtivismo narrativo, tá? Para ele, a gente constrói a nossa própria realidade, e Brunner era um árduo defensor da aprendizagem por descoberta. A escola, para ele, deve oportunizar a aprendizagem por descoberta. E nesse sentido, tá? Para ele, o desenvolvimento da narrativa, que depende de cultura e de linguagem, é alguma coisa que vai levar à aprendizagem do sujeito, tá? Quando ele se encontra em descoberta. Então, no ato de descobrir alguma coisa, ele vai construindo alguma narrativa acerca disso. Tá? E para Brunner, nesse contexto de construtivismo narrativo, nós temos dois panoramas: um panorama de ação, que são os pensamentos e sentimentos no aqui e agora, e o panorama de consciência, que são assunções de pensamentos e sentimentos dos outros aqui e agora, tá certo? Que implicações educacionais a teoria de Brunner tem? É uma teoria de alto valor heurístico,
é uma teoria que incentiva a aprendizagem por descoberta. Aprendizagem por descoberta é o quê, gente? Eu estou falando isso aqui como se vocês já soubessem, né? Esqueci de apresentar para vocês. Aprendizagem por descoberta é aquela aprendizagem que se realiza sem o produto final da aprendizagem ser levado para o aluno. Por exemplo, no ensino por investigação, na modelagem científica, você vai desenvolvendo algum conhecimento sobre aquilo e depois você, de certa maneira, assimila aquele conhecimento. Você produz uma forma final para ela ser assimilada. Isso que é aprendizagem por descoberta, tá? Por experimentação e tal, né? São métodos que têm uma amplitude muito grande. O ensino por investigação, por excelência, é uma forma de ensino por descoberta. As metodologias ativas, naturalmente, né, porque as metodologias ativas elas confiam em grande parte na ideia de que o sujeito é um sujeito ativo que é capaz de construir uma versão compreensiva do mundo e, a partir disso, mudar suas estruturas de conhecimento. Tá? Uma outra coisa também que Brunner traz é o currículo espiral. A ideia do currículo espiral é um currículo em que mesmos tópicos em graus distintos de dificuldade são apresentados aos alunos ao longo da sua formação. Então, por exemplo, uma disciplina mais introdutória, uma componente curricular e mais introdutória no começo do curso pode ser aprofundada mais tarde. Né? Brunner traz a ideia de que a gente precisa ajudar o aluno a ser mais ativo, porque a aprendizagem é um processo ativo, e Brunner também nos apresenta inicialmente um fundamento para a gente compreender a mudança conceitual. O que é a mudança conceitual? É você, nesse contexto de Brunner, tá? Uma referência nesse sentido, tá? É você mudar suas estruturas de conhecimento por outras mais próximas do conhecimento científico. Piaget. Piaget é um outro teórico cognitivista que trabalhava de maneira um pouco diferente. Piaget tinha o seguinte interesse: ele queria saber como é que o conhecimento se desenvolvia até chegar no grande conhecimento científico que a gente tem. Então ele começou a estudar as crianças para saber qual era a natureza aí do conhecimento, formula aí o pensamento